Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Está no ar mais um programa Na Contramão, andando na contramão deste mundo enganador. Eu sou o Alisson Dias, membro da Igreja Batista aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo, e venho pela quarta vez apresentar esse programa que tem dado bons resultados, humildemente falando, e nós estamos pregando o Evangelho, pregando a Cristo, sem preconceito, sem partidarismo e levando a palavra de Deus da melhor maneira possível. Nós estudamos já em 3 lições o capítulo 1 do Evangelho de João e vamos estar continuando os estudos em João até finalizar esse livro. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 inteirinho, capítulo 2 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia, fique preparado aí e vá acompanhando os estudos. Pegue uma caneta, um papel, um caderno e faça suas anotações. Hoje nós vamos falar sobre os sinais que Jesus realizou. Semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre o começo do ministério de Jesus, o início do seu ministério, a formação dos discípulos, dos primeiros discípulos, a autorização para começar seu ministério e tal. E hoje nós vamos falar dos primeiros sinais que Jesus Cristo realizou. E foram grandes sinais, valiosos e muito importantes para a nossa vida. Vamos fazer uma leitura nos versículos 1 até o 12. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 até 12. Vamos fazer uma leitura. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, nós vemos o primeiro milagre que Jesus realizou. O primeiro milagre que Jesus realiza, ele já está na companhia de alguns discípulos, de alguns apóstolos, não de todos, mas ele já está na companhia de alguns, e Jesus realiza o seu primeiro milagre. Há alguns tempos atrás, eu vi um grande comunicador, não posso chamar esse cidadão de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, seja lá o que for, um líder de uma grande igreja evangélica no Brasil.
Esse grande líder, né, grande não pela sua qualidade ou pelo seu caráter, mas grande pela quantidade de templos, né, que levam a sua marca, o seu nome, esse cidadão, ele disse que o primeiro milagre de Jesus não serviu para nada. Que o primeiro milagre de Jesus, ele não salvou nenhum pecador, ele não transformou a vida de ninguém. Que o primeiro milagre de Jesus foi um milagre sem valor. De nada valeu, não serviu para nada. Simplesmente transformou a água em vinho, né? Uma coisa simples, né? Não tão difícil, que não fez nenhum aleijado voltar a andar, nenhum cego voltar a enxergar, nenhum mudo voltar a falar, ninguém reviveu, ninguém se arrependeu com esse milagre, ninguém foi convertido a Deus, ninguém abandonou o pecado. E é assim que esse líder religioso, né, fala e se diz um homem de Deus, né? Não devemos questionar a forma com que Deus trabalha. Não devemos fazer isso. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, e se Ele quis realizar o primeiro milagre, sendo esse e sendo dessa forma, não cabe a nós questionarmos a Deus. Deus é Deus e Ele sabe o que faz. Quando o homem se sente contrariado com alguma decisão de Deus ou com o agir de Deus, se ele se sente contrariado ou às vezes ele não entende, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Quando o homem não entende a Bíblia, não entende a palavra de Deus, ele tende a dizer que a Bíblia não é clara, que a Bíblia não é didática, que a Bíblia podia ser mais explicativa, mas na verdade o homem não entende porque é culpa dele mesmo, dos seus achismos, dos seus modismos e da sua maneira torpe de viver. Quando você não entende a Bíblia, a culpa é sua. Deus sempre está certo, Deus sempre faz certo, Deus jamais erra o alvo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, né, falando sobre um oleiro que fabricava vasos de barro, né? Então o oleiro fabrica os vasos da maneira que ele quer. Se ele quiser fazer um vaso para planta, ele faz, ele pega o barro e faz. Se ele quiser fazer um vaso para pôr água, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso para carregar as cinzas de alguém que foi cremado, ele faz, né? Então o oleiro faz o vaso de barro com as próprias mãos e ele dá para esse vaso o destino que ele quer, né? E o vaso nada tem que reclamar com quem o fez, né? Então no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, Paulo dá esse ensinamento. Diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Então, esse líder religioso aí, muitos já sabem de quem eu estou falando, mas eu não vou citar nome, porque é antiético, mas essa pessoa disse que o primeiro milagre de Jesus foi inútil, né? Mas quem somos nós para discutirmos com Deus o que Ele faz, a maneira com que Ele age e a maneira com que Ele trabalha? Nós precisamos mesmo olhar com os olhos da fé e tirar lições para as nossas vidas, né? Os sinais de Jesus que Ele realizou, que Ele fez, eram sinais voltados para os crentes. Eram sinais voltados para aqueles que iam crer na sua palavra. Jesus não fez sinais para descrentes acabarem crendo, mas Jesus fez sinais para os crentes
que esses sinais eram confirmações de que realmente ele era o tão esperado Messias, o tão esperado Salvador do mundo, o destruidor do pecado e da injustiça e da maldade. E nós vemos nisso lá logo no começo da leitura que nós fizemos, né? Que Maria, né, no versículo 3 diz assim, ó: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, né? Porque Maria diria para Jesus, né? Jesus vai na festa, é um convidado para a festa. Maria era também uma convidada para a festa, mas Maria vem e diz assim: acabou o vinho, Jesus, né? E Jesus, mas o que tenho eu a ver com isso, né? A festa não é minha, né? Eu sou simplesmente um convidado, né? Quem deveria ter se preparado melhor era a família do noivo, a família da noiva, né? O que tenho eu a ver com isso? Né? Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? Que Maria, ela sente o problema social ali, ó, a vergonha, o transtorno causado ali por não ter aquele vinho, né? Mas Jesus, ele vê o problema espiritual, né? Jesus vê de outro ângulo. Mas Maria, por mais falível que seja a visão dela, ela creu que Jesus poderia fazer. Até então, Jesus não tinha realizado nenhum milagre, né? Como diz no versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Então Jesus, ele não tinha realizado nenhum sinal, mas Maria, ela sabia que ele tinha poder para fazer. E ela sabia que ele tinha poder para fazer a água se transformar em vinho. Ela sabia disso, ela era crente, né? Então os sinais são para os crentes. E a pedido de Maria, Jesus, ele faz, não em submissão a ela, né? Como muitos pintam, que Jesus é um bebezinho submisso à sua mãe, né? Que ela ordenou e ele obedeceu, que ela intercedeu e ele obedeceu. Mas não, Jesus, ele ouviu o pedido de Maria, porque Maria fez um pedido de fé. Ela fez um pedido com fé. Jesus, faça alguma coisa, né? Eu sei que você tem poder para fazer, né? Quem nos dias de hoje, né, no século 21 que nós estamos, tem coragem de fazer isso, olhar para alguém e falar: ô, tá aí a água, transforma em vinho? Ninguém tem essa capacidade, né? Então, é um pedido de fé. Então, os sinais de Cristo, eles são para os que têm fé, né? Se esse líder religioso aí, né, ele não viu esse milagre, ele não conseguiu acompanhar, é porque ele não é um homem de fé. Não é porque ele tem uma igreja mundial, não é porque ele tem uma igreja que está presente em muitas cidades do Brasil e do mundo, nem por isso quer dizer que ele tem fé. Ele tem fama, ele tem sucesso, mas fé não. Os sinais de Jesus são para os crentes. Se você é um crente em Cristo, se você é um crente em Jesus, você vai ver os sinais, você vai ver os milagres, mas é para quem crê. Por isso que esse bispo não enxergou o grande milagre que aconteceu. Então Jesus atende, né? Jesus atende. E outra coisa que nós podemos observar aqui nesse milagre também: Jesus transforma a água em vinho. Hoje, o homem, através da química, né, usando alguns componentes, ele pode até fazer isso também, né? É claro que numa forma de truque, né? Ele vai adicionar alguma coisa, vai adicionar elementos na água para que ela se transforme em vinho, sim, né? Mas o homem consegue hoje, através da ciência, fazer isso, né? Não apenas como Jesus fez, né? Só com a sua palavra, né? O homem não tem essa capacidade. Mas Jesus fez algo incrível, espetacular para a sua época. Era espetacular água se transformar em vinho. Então Jesus, ele mostra que ele é o Criador, que ele tem o poder sobre os elementos, sobre a matéria.
Ele consegue fazer a matéria se transformar do nada, né? Assim como Deus ordenou ao universo que existisse, o universo passou a existir. Antes de existir tudo, antes que nada houvesse, nada, antes que houvesse nenhum vácuo espacial, mesmo assim Deus ordenou que se faça luz, e a luz se fez, que haja terra, que haja estrelas, que haja galáxias, cometas e tal. E só com a palavra ele ordenou e tudo se fez, né? Ao contrário da visão do homem, que diz que tudo foi criado por uma explosão. Se tudo começou com uma explosão, o que explodiu, né? Eu quero saber qual foi a primeira coisa que explodiu. Se ela explodiu, já havia alguma coisa lá antes. Mas Deus, ele faz do nada. E Jesus, ele mostra que a sua divindade, ele mostra que ele é o Todo-Poderoso e o Criador, que ele tem poder sobre a criação de Deus, que nenhum homem tem, nem apesar da sua tecnologia, da sua inteligência e sabedoria, ele não tem esse poder. Então aqui, nesse milagre também, nós vimos que Jesus, ele é o Criador, né? Além de ser Deus, ele é o Criador, assim como Deus Pai também é. Ele mostra a sua divindade. E outro milagre importantíssimo, né, que nós podemos enxergar aqui nesse texto. Jesus, ele mostra que ele é capaz de fazer transformações, né? E a maior transformação que Jesus fez, né, não foi transformar a água em vinho. Essa não foi a maior transformação. A maior transformação que Jesus fez foi fazer o homem se arrepender dos seus pecados, abandonar o pecado, fazer o homem voltar a ter comunhão com Deus. Essa é a maior transformação. E Jesus quer fazer essa transformação na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você se arrependa e creia nele, para que ele possa habitar dentro do seu coração e tirar de dentro de você tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E Jesus tem o poder de fazer essa transformação. Ele tem o poder de fazer a transformação física. E ele tem o poder de fazer a transformação espiritual. Basta você crer. Maria creu. Ela acreditou que Jesus poderia transformar a água em vinho. E você pode acreditar que Jesus pode te transformar hoje mesmo de um pecador sujo e imundo para um filho de Deus. Você tem que crer nele e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Quantos milagres nós podemos tirar dessa passagem? Poderia falar muito mais ainda, mas o tempo é curto, né? E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aquilo que Jesus oferece é o melhor. O melhor que o homem poderia oferecer, o melhor que o noivo poderia oferecer, não chegava nem perto do que Jesus ofereceu. No caso aqui, o vinho físico. Mas o melhor que nós temos a oferecer para Deus não é nada. O melhor que nós temos a oferecer para Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. E uma passagem importantíssima, e no versículo 12: depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos creram nele porque já eram crentes, né? Se eles eram discípulos de Jesus, é porque já criam nele, já acreditavam nele, nas suas palavras. E depois de ver esse grande sinal e esse grande milagre, né, então eles passaram a crer com toda certeza de que ele era o Messias, o tão esperado Salvador do povo judeu. Então os milagres de Jesus
são para os crentes. Não adianta você apontar o dedo para o céu e dizer, como eu já fiz na minha vida. Se você é Deus, me mostre um sinal. Se você realmente é Deus, me mostre que você está aí. Primeiro você crê em Deus. Primeiro você crê em Jesus. E depois você vai ver Ele trabalhar na sua vida. Primeiro você faz a sua parte de se arrepender e crer nele. E depois você vai conhecê-lo assim como ele é. Vamos continuando o estudo, leitura dos versículos 13 até o 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então Jesus chega lá na Páscoa e lá estavam os cambistas, né? Muitos viajavam muitos e muitos quilômetros, uma jornada gigantesca para ir lá no templo adorar naquela festa anual, na Páscoa, né? Era uma obrigação do judeu ir lá, estar lá, comparecer na Páscoa, só se ele estivesse muito doente para não ir. E ele não poderia carregar uma pombinha, um animal para o sacrifício, uma pombinha, um cordeiro ou um bode. Tanto tempo, né? Não daria certo. Então ele ia lá comprar. E esses cambistas já estariam com os animais ali na porta do templo, pronto para vender. Então a pessoa levava um dinheiro no bolso, que era mais fácil do que levar o animal vivo, né? Mas eles se aproveitavam que as pessoas estavam distantes de suas casas para explorá-los e vender caro. E Jesus, ele se ira sem pecar, mas ele se ira pelo o zelo da casa de Deus. Ele mostra que ele é Deus e que aquela casa é dele. Então, a casa sendo dele, ele pode aceitar quem ele quiser e expulsar quem ele quiser. Então, Jesus mostra a autoridade na casa de Deus, no templo. E Jesus hoje, na igreja que segue os mandamentos de Deus, que obedece à palavra de Deus, Jesus também está lá cuidando da sua igreja, desde que estejam de acordo com a palavra de Deus. Se estão desrespeitando e desobedecendo a palavra de Deus, é claro que lá não está Jesus, é claro que lá o Espírito de Cristo não está trabalhando, porque Jesus não trabalha no meio de rebeldes. Jesus não mostra os seus sinais no meio da rebeldia, mas sim daqueles que amam e obedecem a sua palavra. E nós vemos aqui como nós vimos uma crente pedindo um sinal, Maria, a mãe de Jesus, né? E agora nós vamos ver os descrentes pedindo um sinal. Versículo 18, ó. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Agora um descrente pede um sinal, e Jesus vai dar o sinal para os descrentes. Destrua esse santuário em 3 dias, eu reconstruirei, né? E eles não creram, eles não enxergaram também, assim como aquele, né, de quem nós falávamos no começo, o tal bispo, também não acreditou, eles também não acreditaram que Jesus podia reconstruir o templo. Aquele que transformou água em vinho, com certeza, podia levantar o templo novamente em 3 dias, construído com pedras pesadíssimas. Mas Jesus não falava desse templo de pedras, Jesus falava do seu corpo, né? E o seu corpo foi entregue por nós, pecadores, foi sacrificado em nosso lugar. Jesus morreu, o templo dele foi derrubado, e em 3 dias ele ressuscitou. Por quê? Ele morreu pagando a nossa dívida, os nossos pecados. 3 dias depois,
Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós cremos que também ressuscitaremos com Ele para viver eternamente, assim como Ele vive eternamente. Assim como Ele tem a vida em si mesmo, como nós estudamos no primeiro estudo, assim como Ele tem a vida Zoe em si, nós também teremos, porque Ele nos dará essa vida. E a vida Ele já quer te dar, Ele já quer te oferecer desde já, querido ouvinte. Ele quer fazer essa transformação na sua vida. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele quer transformar a sua vida também, de um pecador afastado de Deus para um crente, um filho de Deus. Assim como derrubaram o templo dele, em 3 dias ele reconstruiu, assim também ele quer reconstruir a sua vida. E o que você precisa fazer para ter essa vida de volta? Para ter a vida de volta, você precisa, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados. Se arrepender de tudo que você praticou, se arrepender de até hoje ter ficado longe de Deus e não ter dado ouvido à sua palavra, não ter dado ouvido àqueles que pregavam, àqueles que te convidavam para se arrepender, para estar na igreja, para ler a palavra de Deus, para orar. Se arrepender de tudo, de cada segundo da sua vida e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E assim como Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. E assim como Cristo vive até hoje e viverá eternamente, assim também você reviverá. E você precisa fazer isso, ainda hoje, antes que seja tarde, aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você terá a certeza e a garantia da vida eterna. Versículo 21 e 22. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Os religiosos da época, que ficavam defendendo o judaísmo, que ficavam defendendo a nação israelita, as suas tradições, né, e os seus costumes, eles não enxergaram o que Cristo disse, não entenderam o que Jesus falou, que ele ressuscitaria no 3º dia, que ele venceria a morte. Então você não deve ser um murmurador, mas você deve ser um crente em Cristo e acreditar que se você depositar toda a sua vida, todo o seu amor, todo o seu coração e toda a sua confiança nele, você também ressuscitará com ele. Versículos 23 a 25 para encerrar o estudo. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Ele desfez-se da sua glória, se fez homem, e ele conhecia a natureza do homem, e ele conhece. Ele sabe das suas dores, ele sabe dos seus sofrimentos, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe das suas tentações. Jesus também, assim como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele sabe das suas fraquezas, das suas dores, O seu corpo cansado também, teve dificuldade em carregar a cruz. O Simão Cireneu teve que ajudá-lo. Jesus chorou, Jesus dormiu, ele se cansou em uma tempestade tão grande, ele dormia porque estava muito cansado de tanto viajar pregando o Evangelho. Então Jesus, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus pontos fracos, ele conhece as suas tentações e ele sabe o quanto é difícil para você. Ele já foi homem igual a você, Mas se você crê nele, ele vai fazer uma grande transformação na sua vida. E é isso que ele quer. Ele quer ser o Senhor e Salvador da sua vida. Abra seu coração hoje mesmo a Jesus e garanta a sua vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por ter acompanhado mais esse programa da Kadosh,
o programa Na Contramão, andando na contramão desse mundo enganador. Eu sou o Alisson Dias, né? Pode me procurar lá no Facebook, Alisson Dias, de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu posso te enviar as gravações do programa. E terça-feira da semana que vem, nós vamos ter mais um estudo, né? Mais um estudo no Evangelho de João, dessa vez no capítulo 3. Obrigado por acompanhar o programa e até mais. Tchau!